Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conecta Gemad Campinas, o podcast que conecta histórias, empreendedores e família, certo? E outros muitos assuntos. O meu nome é Daniel Simberg, estou de substituto da Carla, né? Estou aqui com Eu sou o Bruno Sampaio, CEO da Gema de Campinas, host desse podcast. Queria agradecer o Daniel pelo convite. A Carla, ele veio substituir a Carla, que teve um imprevisto, né? Que hoje nós estamos com uma estrela aqui e não podíamos perder essa agenda dele, certo? Então vamos apresentar essa Vambora. pessoa tão conhecida no meio. Faltou só a peruca, né, para ficar melhor. Mas tá bom. Esse, temos peruca. É, Empresário, influenciador, mentor, pai do Cauã. Ele marceneiro. que respira a marcenaria, ele que inspira muitos profissionais aí no Brasil todo, né? Com vocês, Val Sigular. Porra, eu gostei, hein? Abertura bonita, prazer. Prazer, né, pra quem não me conhece. E muito obrigado por estar aqui com vocês. Eu gostei muito do convite. Se faltou algum adjetivo, desculpa, no meio do caminho a gente vai. Botafoguense, Verdade. futuro campeão mundial. Apresentador, Luciano Huck. Tem vários, tem vários. Bom, você, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar contigo. A gente trabalhou muito tempo juntos. Mas, né, como todo bom início de podcast, eu queria te perguntar como que é a tua história? Como que você chegou até o ramo de marcenaria? Cara, há muito tempo, né? Já Uhum. faz 25 anos, na verdade, no ramo de imóveis, né? Eu era um cara que passava minhas dificuldades para pagar a faculdade, morando em Santa Catarina já. Trabalhava na noite, inclusive, em Balneário. E aí surgiu uma oportunidade, né? Num momento de baixa, né, da cerâmica, que é onde eu trabalhava desenvolvendo produto para cerâmica, de trabalhar numa loja, né? Numa rede aí famosa, grande. Entrei ali, enfim, sem perspectiva nenhuma, né? Para trabalhar ali em relação ajudando em projeto, conferência de medida, eu não sabia nem projetar, para ser bem franco. E dali, esses 25 anos, foi uma trajetória, basicamente 10 anos, 12 anos, desde vendedor, vendedor projetista, gerente de loja, gerente de rede, gerenciando mais de 7 lojas com 50 vendedores. E aí chega aquele momento que você tá, sabe, não tem mais onde crescer, né? Então, ou você vai ficar ali, tá tudo certo, ou então você tem que buscar um novo caminho. E aí nessa, né, de como eu vou me incomodar, né? Então, eu ficava naquela, eu compro uma areia ou eu abro uma marcenaria. Acho que eu tomei a decisão que menos ia me incomodar, pelo menos. E abri a marcenaria sem ter, na verdade, nenhuma experiência na área de produção ainda, mas um cara que sabia vender bastante já. Então, assim, depois disso são 12 anos aí sofrendo, aprendendo e hoje podendo ensinar um pouquinho de marcenaria pra galera. Você ficou 12 anos na marcenaria? Ou faz 12 anos que você está gerando conteúdo e 12 anos com marcenaria, com né? marcenaria? Foram com marcenaria até vender a operação. E uma dúvida, quando você estava na marcenaria, você já tinha no Instagram, que hoje você vende muito bem, né? Você se comunica muito bem. Quando que chegou a hora que você percebeu que você sabia fazer, você sabia como fazer e como ofertar para o público, né? Como que você virou essa chave e falou, cara, eu acho que eu vou começar De marceneiro a trabalhar com internet. a ir para a internet, que eu tô vendo que... Como Ca- que foi essa virada? Você já era bem ativo Nada, velho. nada. Na verdade, eu fiz um curso com uma amiga, né, que hoje se tornou uma irmã para mim, foi arquiteta em Delicada, para aprender um pouquinho sobre Instagram. Então, ali é óbvio que as postagens, entendendo um pouquinho mais sobre a dinâmica, né, das redes sociais. A gente começou a se tornar ativo nas redes, mas ainda não era aquela fase onde as pessoas apareciam, a marca estava estampada, como hoje é de todas as marcas, a pessoa, né? Então, assim, de story, as coisas aconteciam, a gente já era bem dinâmico. A parte de internet, confesso para você que eu nunca quis estar onde eu estou hoje. Acho que as coisas aconteceram, acho que isso foi muito natural para mim. Primeiro que eu sou um cara, hoje, apesar de ter trabalhado muito isso, muito tímido, mas muito, para abrir uma câmera e falar, ou alguém me ver com o celular apontando, aquilo para mim era a morte, assim, sabe? Era uma agonia absurda passar por isso. E aconteceu, o estalo foi, só para que a gente entenda, no Covid, tá? Foi bem no início, o lockdown. Para lá, a gente, pelo menos em Santa Catarina, teve palanque político de fechar tudo, tocha, toque de recolher, a empresa não abria.
E ao contrário da grande maioria dos brasileiros, isso é uma coisa que eu falo com muito orgulho, eu sempre avaliei o que estava acontecendo. Porque, querendo ou não, nós somos um país extremamente abençoado por Deus. Se a gente parar para pensar, a gente foi o último país onde o Covid praticamente tocou, né, o solo. Então a gente viu isso na Ásia, a gente viu isso na África, viu isso na Europa. A gente foi vendo isso tomar o corpo e eu comecei a entender como é que funcionava, como é que estava acontecendo, né? Como é que os empresários saíam daquilo, resolvia, né? Qual era a diferença de quem conseguia surfar e conseguir se controlar para quem quebrou? Então, quando chegou aqui, eu estava acostumado já tinha lido sobre as leis, eu entendia um pouco mais sobre o que estava acontecendo a nível lei federal, o Senado, as discussões que isso estava acarretando ali. Então, o que aconteceu? Chegou prefeita, chegou polícia, chegou fiscalização, tudo junto, com imprensa, sabe aquela coisa de palanque político? Para fechar a empresa, porque eu não fechei a empresa, Isso na marcenaria. isso na marcenaria. E eu não tinha nada, não tinha um Instagram pessoal, eu tinha, sei lá, 50 amigos no pessoal, tinha uma vergonha danada de aparecer. Então, quando aconteceu essa muvuca, o carnaval político, que foi esse lance de fechar a empresa, eu cheguei a um ponto de falar assim, não, aqui vocês não vão entrar e vocês não vão fechar, barrei a polícia. Inclusive, depois eu fiquei amigo do tenente lá da região. Porque o cara, não, vocês vão fechar. E aí vem polícia, daqui a pouco vem a prefeita, e daqui a pouco, opa, deu confusão, alguém liga para a imprensa, né? Como tudo acontece. E eu, por A mais B, eu provei com documentação, a lei, que nada podia se opor à lei federal e consegui provar que não ia fechar. Estava com todos os protocolos, todos os cuidados com os colaboradores para que aquilo pudesse continuar. Então, quando isso aconteceu, aquilo foi para algum, eu não lembro agora exatamente, mas foi para algum Instagram tipo Mil Grau, sabe esses Instagrams de bairro, de cidade? E aquilo tomou um corpo que eu não tinha noção. Para ter uma noção, apareceu a fachada da empresa, e eu nem sabia disso, e começou a galera a procurar o telefone na internet e ligar para a empresa no dia seguinte. Cara, era Belém do Pará, era para Manaus, era para não sei aonde. Gente querendo saber, pessoas que estavam passando dificuldade, sofrendo essa coação, porque isso realmente era uma coação, e não sabia o que acontecia. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu tava de saco cheio de ligação. Meu sócio tava putaço, desculpa, mas tava putaço mesmo, porque, porra, era muita gente ligando. E a gente não tinha noção que viralizou. Eu falei, ó, então pega os marceneiros da região que falaram, eu falei, eu vou abrir um Instagram, criei um Instagram do nada, assim. Marcenaria de sucesso, na verdade era, depois muita gente copiou o nome. Eu vou abrir uma live, eu vou explicar o que aconteceu, como sair dessa, e eu vou excluir o Instagram no outro dia. É só para ajudar, tá? Não queria nada, não queria nada, absolutamente nada. Eu comecei essa live, nem a minha família sabia desse Instagram, que eu tinha vergonha. Imagina alguém que me Tomara que conhece nenhum conhecido me veja aqui. ver isso acontecer. E a gente começou essa live, eu não lembro exatamente se eram 20, 30 pessoas que tinham me seguindo ali, que eram os marceneiros mais próximos, né? Ela terminou com aproximadamente 2.000 e poucos seguidores. Do nada, uma live que teve picos de 1.000 e poucas pessoas dentro da live, uma coisa absurda. E eu vendo aquele númerozinho aumentando na live, eu me O que eu suava, faço agora? boca seca, e assim, convidei um advogado junto, convidei um cara de contabilidade, e a gente discutiu para ajudar os marceneiros. E eu me esqueci, fui dormir. No dia seguinte começou o DM bombar, nem foto tinha no Instagram, pra ter uma noção. E aí a coisa começou a tomar uma proporção de, cara, mas espera aí, como é que você faz isso? Ah, eu olhei no Instagram e vi que a tua empresa tem tal coisa. E aí começou, pô, eu vou lá e respondi o cara. E a demanda começou a acontecer, né? Então, assim, eu brinco que eu realmente eu não queria, eu era um cara extremamente envergonhado e as coisas foram acontecendo. Seguinte, como toda grande história, assim, ó, é meio que um padrão, né? A galera mais estourada do marketing, assim, vem do meio, eu fiz a natural, cresci, aí eu aportei tempo e cresceu absurdamente. Muito legal, cara. Eu lembro da tua história, você contando qual foi o motivo pelo qual não fecharam, sabe? Porque se enquadrava como indústria, não é? Como Exato. fábrica, um ponto assim. Essa parte também é bem legal. Tá, agora você tem uma perguntinha legal pra ti. Esse cara me Você. conhece, desculpa, mas esse cara me conhece muito de Viajando com a Gemad. Eu tenho certeza que ele pode me colocar aqui em situações muito complicadas, hein, galera? Pessoal, eu chamei o Daniel justamente por isso. Eles Foi calculado. viajaram o Brasil inteiro, do sul ao norte, em vários eventos juntos. Eu falei, eles devem ter histórias. Aliás, eu sei de algumas, né? Eu falei, eu vou chamar,
deixa eu desenrolar, vamos ver o que, que vai aparecer aqui. Tá, a primeira leve, pra gente começar. Vamos lá. Pode ser? A primeira. Bom, como o Bruno já falou, a gente já viajou bastante, você muito mais do que eu com a tua carreira. Mas eu queria te perguntar, por todas essas viagens, por tanta marcenaria que você já visitou, qual foi a mais impactante pra ti, assim, por que aquilo te encantou? Porque eu digo, cada marcenaria é um universo também, né? Marcenaria aqui em São Paulo é uma, marcenaria lá no norte é outra. Qual que você mais gostou? Eu vou tirar o trato, né? Que já falou várias, a gente É, vai ter um em comum que vai ser o primeiro programa, enfim. o Que trato. o Tá, trato, para quem então. não entende, o nosso o programa aqui da GEMAD, o trato da marcenaria, se você não viu, procure no YouTube aí da GEMAD, tá? Que vocês vai aprender, vai se divertir, vai rir pra caramba, e todo mundo adora ver confusão na casa dos outros, né? Então lá é o lugar certo. Mas basicamente, tirando isso, cara, acho que teve uma marcenaria especial, que não é tão longe daqui, em Piracicaba. Foi uma das minhas primeiras consultorias presenciais, assim. E eu acho que muito pelo dono, sabe? Era uma marcenaria que ela aportava muito, ela tentava a todo custo aumentar a produção no desespero, então às vezes eram máquinas, não eram pessoas, e era tudo muito descontrolado. E eu lembro que o filho, ou melhor, o genro e a filha me contrataram, já tinha mentoria comigo, então já tinha uma prova social legal. E quando eu cheguei lá, eu não vou dar o nome, mas esse Uhum. senhor, que é muito curioso essa história, cheguei, bom dia, né? E aí, galera, pá, vamos passar uma semana com vocês e tal, vamos pra reunião. Chegou na reunião, chegou esse velhinho, que era o dono da marcenaria de verdade. Falei, opa, e aí, como é que você tá? Ele falou, cara, é o seguinte, a mão ele já não levantou, já deu aquele frio na espinha, né? Não vou com a tua cara, não gosto de você, pra mim você tá vindo aqui pra roubar meu dinheiro, tá? Se você enganou minha filha e meu genro, é problema teu. Então faz teu circo aí, faz a tua confusão, vai embora e tá tudo certo. Só não fala mais comigo, Na lata. na lata. E eu Recepção. gosto de gente assim também, tá? Hoje eu gosto muito. E bateu a porta, mas bateu a porta de cair coisa, assim. Quadro. Bum! Começaram bem. Começou bem, start, o negócio, vambora. E eu digo que essa história foi muito legal porque ela tem uma virada de chave muito grande, né? A gente conseguiu fazer com que a empresa. Eu consegui entender a dor desse cara. Ele era um cara que ele estava na produção, ele estava na parte de plano de corte, ele estava na entrega, porque ele não confiava em ninguém mexendo no caminhão, e ele estava lá na montagem, porque o montador às vezes não resolvia. Então ele é um cara que faz tudo. Então eu entendo o estresse desse cara, a vida inteira fazendo isso. Então, a virada de chave, resumindo no final, foi o seguinte: a gente conseguiu realmente estruturar a empresa, colocar setores, colocar responsáveis, e a coisa funcionou muito bem. Ele tinha uma equipe muito boa, o centralizador era ele. E no final, né, isso já era meia-noite do último dia, porque a gente, missão dada é missão cumprida, e eu lembro que era por volta da meia-noite. Eu estava do lado de fora, já cansado, no meio-fio, a equipe estava terminando a consultoria nos detalhes, e esse cara chegou para mim chorando. Um senhor de 70 anos, assim, aproximadamente. Chorando. Sentou do meu lado e falou: Meu filho, eu queria te pedir perdão e eu tô entendendo uma coisa. O que você fez aqui agora vai fazer com que eu consiga pescar e sair com a patroa de vez em quando. Sabe aquela coisa do resgate, do cara ter dado o estralo de que, putz, isso aqui tem vida, não é como eu vivi a minha vida inteira? Então, assim, cara, aquilo que eu falo, você arrepia até hoje. Você vê que, cara, o brilho no olho do cara mudou, assim, ó. E você vê um senhor de 70 anos ali emocionado, chorando, de vendo. Não precisa mais dele, os caras rodando, funcionando depois de uma semana. Então, não é nem por mim, não é nem pela consultoria, mas é por você ver o resgate, sabe? Você vê o cara tendo um estralo e falando, cara, eu vou viver agora. E resumidamente, eu tenho contato até hoje, faz muito tempo. O cara comprou uma Harley, lá com seus 60, 70 anos, sai por aí com a patroa, vai pra lá, não sei o que, mexe em carro antigo. Claro, volta, né? Porque o vício do marceneiro é terrível, né? Então, de vez em quando, ele tá lá incomodando o cara, os funcionários. Mas é um cara que hoje ele consegue dar um pouco de entrega pra família, né? Que é uma coisa que de repente o cara foi tão falho. Uhum. É mudança de vida, né? Não É. é só ali o processo da marcenaria. A gente viu isso muito na prática no trato, né? Seu Deuclair, por exemplo. A gente entrava na marcenaria, mudava layout, máquina, começou a O Declare girar foi o primeiro que vocês fizeram? o primeiro. Essa história é muito legal, pessoal. Depois procura no YouTube, você lembra como tá o nome? Tá, trato na Prata marcenaria mesmo. Marcenaria? Trato na marcenaria. O vídeo mais antigo, né? É o É, o primeiro, né? primeiro. Primeiro, né? Temporada número 1. É.
Tá lá, o Boa. seu e do Claire. Cara, muito legal. E, Assistam. e ali você validou, né? Falou, tô no caminho certo, né? Mudanças de Tô. vida e. Porque era o que eu queria, né? E muita gente, antes, enfim, vocês me perguntaram sobre a rede social, mas muita gente passava pela minha marcenaria, porque eu sempre fui um cara muito voltado a ter uma visão diferente. Então, assim como a mecânica da BMW é tudo branco, bonito e tal, tinha essa visão também para marcenaria. Ela não precisa ser igual ao que já tinha. Então, muita gente passava por ali, porque é uma região, né, litorânea de Santa Catarina, muita gente aventura a vender móvel barato por lá e de repente não tem dinheiro nem para voltar para casa. Quantas vezes eu ajudei de falar, cara, entra aqui, vê se tem um pedaço de chapa porque tinha que acabar o trabalho. Então, porra, pega o que falta, corta aí, fica tranquilo, servir um café. E o pessoal parava e, cara, como é que você fez isso aqui? Né? E a gente já conversava de forma, cara, faz isso, faz aquilo, né? Uma consultoria, nem sabia o que era uma consultoria, eu já estava dando essas consultorias há muito tempo. Então, esses resgates, eles são importantes. Eu acho que é o mais importante no final que fica, né? Ô, Valci, eu vejo dentro do grupo GEMAD, conversando com os diretores, né? Eu sei o que funciona em Santa Catarina, talvez não funcione aqui, o que funciona aqui não funciona no Paraná, e aí por diante. A gente vê que o cliente é muito diferente. Em toda essa sua vivência dentro da marcenaria, eu queria que você elencasse para nós aqui quais os. Aliás, se a dor ela é geral, Padrão, assim, né? padrão nos marceneiros do Sul, do Norte, do Nordeste, né? E se você consegue elencar para nós aqui três que você conseguiu avaliar, cara, essa dor é geral, essa, enfim. No seu ponto de vista, quais as três dores do marceneiro? Perfeito. Antes das dores, eu acho que é legal, quem estiver em casa vai agora, eu queria que colocasse as dores aí, três dores no papel, é que todo mundo acha que o problema é só na cidade dele, né? A gente Exato. passou por isso. Uhum. Você abre uma live, ou vai visitar o cara, poxa, por lá não tem esse problema de mão de obra, por exemplo, né? Aqui é terrível. Os caras não entendem que é uma geração, que é um momento, né? E a gente está passando, enfim, isso é global, inclusive, não é uma questão só da tua cidade. Mas assim, talvez nesse top 3 a gente poderia colocar, né? Primeiro deles, mão de obra. Eu acho que Com essa é uma certeza. dor que, inclusive, quem está voando, surfando a onda, ganhando dinheiro, também está com essa mesma dor. Acho que, né? Não sei se você também viajou muito, Assim, você me mão de corrija. obra é sempre a maior Mão dor. de obra é terrível. E tem solução, mas aí o cara acha que também o problema é só na casa dele, né? A segunda, a gente pode estar falando. Aí entra muita coisa, mas a segunda eu diria que é produção, no geral. Né? Então, assim, o cara ele acha que não rende. Eu tô aqui com 3 mensagens só de hoje aqui no voo, que, você eu não consigo produzir. Eu injeto máquina, eu injeto pessoa e parece que ao invés de aumentar, parece que vai para trás a empresa. Né? Então o cara acha que ainda, como antigamente, você contratava a pessoa, você tinha uma máquina, a coisa resolvia. Hoje você tem que ter inteligência por trás de qualquer negócio, né? Então eu acredito que a produção é um problema geral, porque isso influencia a lucratividade, e aí vem a dor, né? Que talvez seja a terceira, e ela engloba mais coisas, que é a questão de fato de o cara conseguir ter lucratividade com marcenaria. Né? Então, assim, a gente ouve muita reclamação sobre, poxa, eu trabalho muito, mas muito. Né? Tô aqui, hein, parece que eu não paro em casa, não dou vida para a família, e chega final de ano, não sobra dinheiro. Né? Então, assim, a lucratividade é uma dor geral. E o principal motivo, você acha, é a precificação? Ou. Para mim, a precificação ela é um grande problema, mas ela é um dos últimos, e eu vou ser muito polêmico nisso. Porque não de nada adianta eu te falar que você tem que vender mais caro se você não sabe. Né? Se eu falar para você que você tem que dobrar o preço de uma cozinha e eu não te ensinar como fazer isso, de nada vai adiantar. Você só vai deixar de vender e vai deixar de gerar. Esse cara, pelo menos hoje, está girando, está sobrevivendo, faz um negocinho ali, outro, está pagando a conta. O mal é mal, mas tá. Mas assim, a questão de você entender um pouco mais que venda, ela pode ter muito talento, tem muita gente talentosa, né? Tem muita gente aí com a habilidade de um Messi. Mas tem muita técnica como um Cristiano Ronaldo que você pode aplicar. Né? Você tem que aprender um pouco mais sobre as pessoas, sobre o que muda do mercado, porque a maneira com que eu vendia móveis há 10 anos atrás, vamos colocar, você não vende mais hoje. Né? Muda tudo. E a pessoa ela fica tão segura de que, poxa, eu ganhava dinheiro fácil. Né? Pô, eu ganhava dinheiro, comprava terreno, comprava carro, mas agora não está dando.
ela não entende que ela tem que mudar, ela tem que estudar, assim como um médico estuda a vida inteira, por que que você não vai estudar como empresário, como vendedor, né, como empreendedor? Entende? E hoje é muito dinâmico, né? Eu assisti 2 palestras do Valci em momentos diferentes e, lógico, na palestra você passa por todos os setores, ali, né? Venda, produção, gestão, enfim. Mas eu peguei muito insight na parte de vendas e eu senti diferença da primeira palestra para a segunda, ou seja, as coisas vão acontecendo, o que funciona lá atrás hoje já se aprimorou, né? Então, Exatamente. E na palestra é 1 hora, né, você? A gente sempre fala disso. Putz, Ele tem que juntar todo o conteúdo em 1 hora, passar em alguns pontos de é. maneira mais rasa para se aprofundar em algum tipo de tema, mas é 1 hora, 1 hora e 15 ali. Normalmente a palestra ela acaba passando, vamos botar aqui 10 tópicos. Cada tópico é conteúdo de 4 horas de aula, ou de conversa, ou de treinamento. sem falar em 15, né? Então ali é para despertar o cara, para ele falar, putz, espera aí, faz sentido, eu vou atrás de mais coisas agora. Acho que essa é a ideia, a missão, né? Boa. E como que ficou então as nossas três ali? Mão de obra, De obra, produtividade produtividade e Lucratividade. e lucratividade. lucratividade. A Show? mão, a mão de obra, quando você está numa consultoria, lógico, deve ter vários fatores, né? Que você acha do centro de serviço? Hoje a maioria das revendas, né, disponibiliza para o pessoal para ajudar na produção. Antes era um problema, hoje é uma realidade que é um facilitador. Você vê com bons olhos, você Cara, depende do momento que o cara está na marcenaria. olha que curioso, né? Você está falando que o mercado muda. Se alguém me acompanha há pelo menos 2 anos atrás, vai entender que eu era o cara completamente contra. E eu acho que o mais bacana da vida é você dar a oportunidade de mudar de opinião, porque tá tudo certo. Eu não sou dono da verdade. E as coisas também evoluem, né? 2 anos atrás, pô, eu testei. 2 anos atrás, não, isso faz até mais tempo que eu testei. E foi uma M, foi um desastre. Até porque a revenda na época, lá pela região, ela também não sabia fazer aquilo. Né? Era um momento novo, eles estavam aprendendo assim como todo mundo aprende em algum momento. Hoje eu sou um cara totalmente adepto, inclusive a gente tem que conversar, porque eu quero ver se a gente não faz coisa, um business aqui para trazer uma empresa aqui para a região. Mas por quê? Agora, ó, tudo é estratégia, né? Eu acho que o dono ele tem que ser estrategista. Então, assim, que momento você tá para usar a terceirização? Né? Assim, se você perceber, existe caminho para todo mundo. Poxa, eu sou uma mega empresa, tá rodando bem, tô faturando super bem. Poxa, isso aqui pode me desafogar de vez em quando? Pode. Você está começando a atropelar o teu prazo. De repente, até um funcionário tem um operador de corte que faltou, você teve que demitir, deu aquela. Pode chegar ali só para te ajudar a resolver aquele negócio pontual. Entende? Ah, eu quero aumentar, eu sou um marceneiro aí, uma marcenaria mediana, e poxa, eu queria aproveitar um pouco mais as vendas no segundo semestre que está acontecendo daqui a pouco. Então poxa, eu vou trabalhar um pouquinho ali para aumentar 30% que aumente minha capacidade de produção, enquanto em lucro já não vai converter isso. E tem aquele cara que, de fato, como eu comecei lá atrás, eu não tinha condições de montar uma marcenaria, não tinha R$ 1 para fazer isso. Entende? Também não tinha terceirização na época. É uma grande oportunidade de você montar a tua caixa de ferramenta, abrir a tua empresa e começar dali a ser empresário, ser dono da tua própria empresa, que é um sonho de muitos. Então, assim, ela cabe para todo mundo. Agora, ela não vai caber para quem está ali com resistência, né? Que acha que vai resolver milagres. Porque a gente vê quem fala mal. É o cara que sempre falou mal, Uhum. né? Ele já não aceita. Deu um problema na empresa dele lá em outubro, e ele vem aqui e te manda uma listagem inteira de um apartamento. Qual é a chance disso dar errado? Muita. E não é por vocês são cartesianos. O que mandou, vocês vão executar. Mas o cara às vezes não está acostumado com o sistema que tem aqui, o tipo de encaixe que tem, muda para lá. Então ele quer desafogar o negócio e não é assim que acontece. Namoro a gente não começa pelo final, né? Pelo menos na minha época, né? Hoje está mais adiantado. Mas é uma mãozinha, é um olhar, é uma brincadeira, é um sorriso. Poxa, por que você testa? Eu não sei a que nível é em cada região, né? Mas por que você testa uma coisa pequena? Testa um home, Um gabinete, um gabinete, um negócio assim, vai pagar um pouquinho mais caro, porque o problema é que o cara não quer perder, né? Mas paga um pouquinho para ver como acontece. Vai dar BO, eu tenho certeza que vai dar BO por tua culpa. Mas aí você vai ali, ajusta, aprendeu.
Daí para frente, você tem mais confiança em fazer um volume maior de matéria-prima. Então testa agora que tá devagar. De repente tá um pouquinho mais tranquilo, manda ali um apartamento pra tua produção, manda um gabinete pro cara, aqui para Gemar de Campinas. Eu vou testar e entender o que aconteceu de errado. Você falou da resistência aí. Nós estamos do outro lado, a gente sente, né? A gente que oferece serviço, a gente sente isso aí. Você já demitiu algum cliente, fechou a consultoria pela resistência? Você quer mudar talvez alguma coisa na produção ou na venda? Porque o cara fala, faço isso há 15 anos. Na sua história, você já chegou a demitir ou você conseguiu realmente se Cara, adaptar, fazer ele. Vocês chegarem num ideal olímpico para os dois? eu vou falar para você que hoje eu mais demito do que entro. Muito mais. A cada 5 procuras de consultoria, pelo menos 3 eu demito. Com dinheiro na mesa, tá tudo certo, mas assim, não é o momento. Você vai ter que, a tua mente ainda tem que expandir muito. Consome isso aqui, tem isso aqui, vê uns vídeos que eu tenho aqui, ou entra numa mentoria online que é muito mais barato. Abre a mente. Se fizer sentido para você, a gente volta a conversar daqui 6 meses, 1 ano. Alguns voltam com a mente realmente aberta e a gente consegue jogar para dentro e ter um resultado absurdo. E outros simplesmente vão embora e tá tudo certo. Mas a minha trajetória em venda sempre foi muito pautada em demissão. Quanto mais clientes eu demito, mais lucro eu tenho, mais prosperidade acontece. Entende? Então, assim, nunca gostei de ter volume de vendas. Eu gosto de ter vendas que me tragam resultado. Então, por isso que eu olho muito time, se você está preparado para esse momento. E por isso que a gente tem ligação, tem mensagem, tem vídeo chamada, para entender o momento. Às vezes é porque realmente o cara tem uma visão muito boa e o sócio não. Vai ter a resistência. Então, peraí, consome um pouquinho disso aqui. Se eu tô pela região, não custa ir lá tomar um café e trocar uma ideia. Entende? Mas da minha parte, eu prefiro muito mais que o cara entenda que eu não tô nem um pouco preocupado com o dinheiro dele. Eu tô preocupado em resultado, porque resultado vai fazer eu ir mais longe. Né? Mais gente falando bem de mim e tal. Então, cara, ir lá pra ouvir, pra dar um tapinha nas costas do cara, falar o que o cara quer ouvir pra receber, eu não vou. Sinceramente, eu não vou, não. Acaba sendo tiro no pé também, né? Em algum momento volta pra mim esse problema. Uhum. Um fato curioso também, acho que é interessante trazer, é por que que as revendas, no caso da Gemad, começaram a potencializar os centros de serviço. Vocês sabem do porquê? Lembra que o primeiro, a grande maior dor dos marceneiros hoje é mão de Mão obra. de obra. Então, com a mão de obra decaindo, né, desculpa, por, por conta da geração, por conta de outras variáveis, economia, etc., a mão de obra caiu, qual que é o balanço do mercado? Né? A revenda entendeu, olha, então se a mão de obra está caindo para a marcenaria não deixar, né, para enfraquecer, então a gente vai vir com o centro de serviços, ofertar um padrão para que eles consigam cortar, colar de uma maneira mais ágil, para tentar balancear essa falta da mão de obra, e aí sim a marcenaria não, né, ir de fato por um declive. Então, um fato legal é E hoje eu vejo, né? Nós estamos em momentos difíceis, né? A venda, eu vejo que o nosso cliente que atende o público B, C, D, está com dificuldade, Sim. diminuiu os orçamentos. Quem está no público A É tá uma bolha, voando. né? tranquilo. É. Porém, não é isso que movimenta, né? Sim. O nosso negócio. E então, assim, com as vendas fracas, eu vejo que o centro de serviço que realmente vem equilibrando, sabe? Ou seja, tá fraca, do cara falta o funcionário para ele, mão de obra, ele vem, ele compra. Então, realmente o centro de serviço veio para tá ajudando a É salvar para agilizar, para margem, facilitar. vendas. Uhum. Mas lembrando, né, como o Valci falou, vale um teste pequeno, né? Não vai já começar com o apartamento inteiro, senão vai dar problema. Tem que entender como que funciona também o centro de serviço, tem algumas características, né? Corte mínimo, fita, etc. E deixar a ignorância, né? A gente Exato. vai falar que, porra, o taxista reclamou do Uber, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Teve que se adequar, né? Momento de Locadora, a mesma mercado, coisa né? com Netflix. Então, isso não é daqui, isso é uma tendência mundial. Mais uma vez, é o último lugar que isso realmente está se estabelecendo é para cá. Então a gente tem que parar de achar que é concorrência, que, poxa, eu vejo muito marceneiro que fica reclamando. Mas é porque o cara não tem nada, ele vai ali, faz. O custo está mais barato. Gente, você já fez para ver se o custo é mais barato? Não é, tem um equilíbrio que vai te tirar uma dor de cabeça de mão de obra, isso é fato. Agora, no final, isso é um equilíbrio, né? Você tem um volume maior de produção, você vai conseguir talvez equilibrar isso nas vendas no final.
Então é um ajuste, a gente tem que entender e aprender com quem já está na frente. Uhum. Tem muita gente nesse conceito. Eu quero montar uma empresa que eu estou estudando um lugar, que inclusive uma das ideias que eu brinquei é Campinas, justamente para quê? Para trabalhar com esse conceito que eu costumo chamar que é o conceito Nike. Né? Você pega uma Nike, a Nike não é nada, ela é um escritório com um monte de gente chata de terno, entendeu? E o setor de criação, você tem a fábrica terceirizada, você tem até o marketing terceirizado, você tem, é tudo terceirizado. Então, assim, eu não estou dizendo que isso é o dono, tem que ser assim, mas é uma possibilidade, sim, a ser estudado. E cabe certinho na tríade que você falou, né? Mão de obra, produtividade e criatividade. Então, cara, faz total sentido isso. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Você falou da mão de obra, lucratividade, produtividade. Tem algumas dicas para o pessoal tentar solucionar? Pensa assim, o marceneiro está ali com algum problema nesses três pilares. O que que você diria para ele? Onde buscar esse conhecimento? Onde ele pode melhorar? Umas boas práticas? Legal. Acho que a base dessa pirâmide é a produtividade em todas as áreas. O fato Uhum, de você ser produtivo te gera várias oportunidades, inclusive de ser mais lucrativo, né? Então, pensa comigo, muita gente, para ser mais lucrativo, imagina que tem que se investir ainda mais em maquinário, ainda contratar mais pessoas, e não é a discussão. Isso tudo pode potencializar se você tiver um mecanismo certo para acontecer. Então, o que acontece? O primeiro deles, talvez o mais básico, é trazer tecnologia para a empresa. Né? Vamos supor aqui que seja terceirização o caminho ou não. Mas não adianta a gente estar discutindo sobre terceirização ou sobre a compra de uma router ou qualquer coisa parecida se você não trouxer tecnologia e setores que entendam de tecnologia para a marcenaria. Marcenaria já foi a época que você pegava uma folha, um papel, uma trena, tirava a medida, bate desenhava corte na mão. e depois ia embora. Então você precisa hoje entender o quê? O que trabalha a lucratividade? Primeiro você tem que ter mais assertividade, né? Menos retrabalho, menos com desgaste de material que você compra, não era para comprar, ou faltou, estragou. Então só aí já vai te dar um caminhão de possibilidades de lucrar mais, né? A produtividade precisa de inteligência. Adianta eu pegar uma router de 400 mil reais, a mais top que tiver, colocar numa marcenaria doente? Não vai. Talvez ela te dê um resultado expressivo ali de mais 3, 5%. Ela não vai te dar o resultado que ela poderia te dar de 100, 200%. Por quê? Porque a empresa não está preparada para aquilo. Então isso passa por um setor de engenharia, né? Entender que o poder, né, do programa, da listagem, plano de corte não está mais na mão do marceneiro. Está na mão muitas vezes de um nerd, que eu costumo brincar, chamado Enzo, de 18 anos, que adora um computador, fica com fone o tempo todo, odeia pessoas e tá ali num canto, quietinho na marcenaria, trabalhando só parte de engenharia, para evitar retrabalho, para aumentar a produtividade da equipe. Então, assim, se eu tivesse que passar a maior dica, seria isso, né? É uma coisa que a gente hoje está ensinando bastante, tem aula, que é trabalhar e desenvolver o setor de engenharia. Daí para frente você vai estudar. Quero terceirizar, o setor de engenharia vai te ajudar pra caramba. Quero comprar maquinário, cara, também vai te ajudar pra caramba. Para finalizar, eu sempre trago a relação de uma Ferrari. Imagina que hoje você está de várias dificuldades, faz um financiamento, junta uma grana, vende um terreno e compra uma Ferrari. Só que aí você esquece que você mora na estrada de chão, lá num sítio. Vai te ajudar em alguma coisa essa Ferrari? Não. Vai ser o pior carro para você ter naquele momento. Então você tem duas possibilidades. Ou eu vou para uma picape que pode ser a melhor que existe no mundo, ou eu vou preparar um asfalto que vai ser incrível, e aí depois eu venho com essa Ferrari. E o asfalto, nesse caso, é o conhecimento, a tecnologia, a informação, esses setores novos da marcenaria. Né? Isso tudo vai te dar qualidade para que você consiga desenvolver um bom trabalho. Perfeito. Legal. Se a gente começar a continuar falando disso aqui, eu acho que vai horas falando, né? E daqui a pouco nós vamos falar de todo o processo que acontece daí na consultoria, né? Só a última dúvida que eu tenho. Quanto tempo demora uma consultoria sua? Quando você entra na empresa ou depende do... Normalmente, na média do Brasil aqui das marcenarias, é de 2 a 5 dias. Tá? Então depende, a gente vai estudar, vai entender o que que é a melhor condição para o cliente. E eu sempre tento trazer o mínimo. Por quê? Porque eu já fui dono. Então eu sei o quanto é duro pagar um boleto. Eu sei o quanto é difícil entrar dinheiro e o quanto é fácil sair. Então, assim, a gente tenta trazer a melhor situação possível. Então, tem empresas aí vamos botar aqui acima de 15, 20 funcionários, dependendo dos problemas que ocorrem lá dentro, ela vai provavelmente ficar ali em torno de 3 a 5 dias.
Se é uma tradicional, com implementação de plano de corte, uma questão assim também, a gente vai trabalhar em média de 2 dias, né? Malci, vamos lá. Você que tem uma comunidade engajada, né? No seu Instagram, nas suas redes sociais, né? O que que você acha assim, essencial para quem quer começar a produzir conteúdo de qualidade para o setor moveleiro, cara? Cara, primeiro começa. Você me fez uma pergunta que talvez eu não tenha respondido. Eu vou complementar, inclusive, o que você me falou lá atrás sobre como eu comecei. Eu, como a grande maioria das pessoas que tem uma boa vontade de verdade em ajudar e não de ser ajudado, como tem muito por aí, a gente sempre acha que, nossa, eu não sei o suficiente. E de fato, a gente nunca vai saber o suficiente. Tem muito para aprender sempre. Mas você tem que entender que tem muita gente atrás da trajetória que você já fez que queria muito ouvir o que você tem para dizer. Então, independentemente se você vai criar um conteúdo para ajudar outros marceneiros ou para vender mais móveis, o importante é entender que o que você sabe já é muito importante para muita gente. E esquece, cara, esquece a galera que está próxima de você, né? Porque por muito tempo eu fui o cara que era blogueirinho. Ah, blogueirinho. Pô, blogueirinho nessa idade? Porra, você tá maluco? Vender uma operação e começar a trabalhar com blogueiragem, né? Porque as pessoas tentam sempre te jogar para baixo, os mais próximos. Eu tô falando porque é isso que aconteceu comigo por muito tempo. E isso vai acontecer por muito tempo, até você ser insistente, vai melhorando teu conteúdo, vai melhorando a tua comunicação. Em algum momento, alguém, os filha da mãe ainda chega para ti e fala: Eu falei que ia dar certo, né? Uhum. Pô, que cara Sempre foda, pô, eu acreditei. tenho orgulho de ti hoje. Hoje eu tô nessa fase, ouvindo muitos amigos falando isso. Mas eu fui o cara que muitas vezes era chacota de todo mundo. Era meu vídeo que eu não sabia, mas estava no grupo de outros amigos, a galera tirando sarro. E tá tudo bem. Mas eu acho que é isso, é você entender qual é o teu propósito, o que que você quer fazer, com quem você quer se comunicar e estudar, cara. Porque rede social não é só fazer dancinha de TikTok, né? Acho que tem, principalmente se você quer para tua marcenaria ou para ajudar outras pessoas, você tem que aprender, né, muito sobre algoritmo, sobre comunicação, sobre retenção. Você vai ter que ir estudando, mas no começo você tem que começar, né? Quebrar o gelo, né? Eu Uhum. lembro que era horrível ouvir a minha voz. Eu ia editar um vídeo, fazer uma história, eu apagava porque, pô, gente, a minha voz é horrível. Né? Aí você começa a acostumar com a voz, depois com a feiura, depois com não sei o quê. Daqui a pouco você tá gravando até com remela no olho, fazendo assim, e tá tudo bem, porque você se sente em casa já, né? Acho que isso é uma questão de tempo. Uhum. Bom, bem perfeito que você falou, né? Todo prego que se destaca é martelado. Então, o início é isso mesmo. E eu queria te perguntar, então você acha que é importante a marcenaria produzir conteúdo, a trabalhar com internet? Como que você vê isso hoje? Total, né? É, existem, tu que é do marketing pode até falar mais brilhantemente isso, mas eu trago muito, por exemplo, as eras, né? Eu ligo muito a era do marketing com venda, com a empresa. Uhum. Eu não gosto de usar termo técnico, sabe disso, que eu sou mais de Briefing, falar. call. É, não. Eu odeio, eu sei que vocês de marketing têm uma porrada, eu fico, o que que ele tá querendo falar? Budget, vamos falar. Budget, essa porra, desculpa. O Daniel manda uns áudios para mim e fala, tá, agora, o Não, que você quer dizer com fala isso que aí? nem Pior que eu não nós, né? gosto também, eu já me controlo muito, mas. Então, eu não gosto muito, mas existem as eras, né? E uma delas está em relação. Hoje ela está baseada em relacionamento, né? Resumidamente, a gente poderia falar sobre todas aqui, mas acho que não é o caso. A gente está na fase do relacionamento, as pessoas querem se conectar, querem ouvir verdade, né? E só você sabe a verdade que pode se conectar, né? Então, quando eu faço, eu abro um vídeo, né? Pego um celular e começo a falar sobre esse imóvel, como dono de marcenaria, e eu tenho uma qualidade muito boa no que eu faço. Porque tem muita gente boa que é muito menos famosa do que muita gente ruim. Por quê? Por comunicação. O cara que faz um móvel ruim é melhor que você. Porra, sacanagem. Então eu vou lá e eu vou mostrar por que que o meu móvel, o acabamento é perfeito, por que que não tem aquele picotadinho que fica aqui assim na Uhum. fita. Entende? Aí quando você começa a falar isso com a dona de casa ou com a cliente que está a fim de comprar móveis com você, na hora, se ela já teve aquilo, eu tenho na casa dela, ela já faz assim, ó. Desculpa o áudio. Ela já faz assim, ó, porque ela se conecta com a verdade. Então a gente tem que trazer essas realidades e trocar uma ideia natural. A gente tem que parar de querer ser William Bonner. Eu já tentei ser muito isso e não deu certo. Entendeu? Porque não adianta, eu sou Valci do jeito que eu sou. Entende? Então mostra com a tua verdade, mostra o que o teu móvel tem de legal. Né? As pessoas no começo vai ser muito pouca gente curtindo, comentando. Mas isso você vai regando, né? Uma hora isso começa a dar resultado. Eu vejo muito a galera comparando o palco de outras pessoas com o seu próprio bastidor.
Ou seja, então vislumbra um grande influenciador, mas com o seu próprio bastidor, ou seja, ele não teve a trajetória para chegar lá. Então ele faz essa comparação e acaba estagnando. Mas isso que você falou de detalhe, o lance da corrediça, né? Lembra? Na Tem até um corrediça. exercício, se quiser comentar aquele exercício que tu fazia das corrediças batendo na hora da venda. Enfim, eu gosto, sempre gostei muito de mexer com tem impacto. Acho que o impacto ele rompe muita coisa. E eu tinha um escritório que era talvez no máximo o dobro desse espaço aqui, e nós tínhamos uma mesa, né, como está aqui essa mesa, e tínhamos a reunião de orçamento e tal. E era uma época que eu já gostava de trabalhar com marca boa, né? Então a gente já tinha ali um 80% do nosso faturamento já era trabalhado com, não sei se pode falar marca, Pode falar, mas para você se Gemad, conectar. Gemad. Não, eu digo, mas trabalhando com marcas de corrediça de altíssimo padrão, austríacas, né, e alemãs e tal, Azul. sem falar nomes, né? E ali com gatilhos laranjas, aquela coisa toda. E chegava aquele cara com orçamento que, poxa, porque normalmente você tem dois, né? O que manda e o que paga, nem sempre é a mesma pessoa. Então o que manda, ele tá super apaixonado, ele tá querendo aquilo. E aí você tem alguém que paga que fica, não, isso eu não quero, corta isso aqui. Sabe aquela coisa chata do casal, né? Uhum. E aí eu tinha um gaveteiro no escritório, enfim, 4 gavetas assim, como se fosse numa cozinha, e eu colocava. A primeira era essa marca austríaca, a segunda era uma marca alemã. A terceira, tipo, era uma marca china que imitava as duas. Então, assim, ela fazia o mesmo trabalho, mas fazia um, né, na hora que ia, mas funcionava. E a terceira eu deixava telescópica sem freio, sem nada. A última, né, nesse pilar, né? Então, começava essa discussão de o que a gente pode tirar. Talvez a corrediça, porque a corrediça baixa é legal e tal. Não, então eu quero tirar, mas você me permite te apresentar a experiência? Permite. Então eles ficavam sentados assim, eu ficava do lado do gaveteiro, pegava o primeiro o austríaco e empurrava com tudo, né? Aí batia aquele vento, né? Porque ela fala Faz- em alemão, né? Aí se jogava a outra que era alemã, que é aquela coisa linda, né? Parece que até subia, né, para fechar. A terceira já dava um traque, a pessoa ouvia, mas estava tudo ok. A terceira, como era a última, eu não empurrava com a mão, eu chutava. Então, assim, a gente trocava essa corrediça todo mês, estourava. Porque eu pegava e empurrava com o pé assim e jogava com tudo. Pra quê? Pra dar aquele pum, bem brasileiro, cachorro caramelo, né? Uhum. E aquilo dava aquele barulho que os caras pulavam, porque eles não esperavam aquele momento. E aí eu começava a entender a diferença. Essa aqui, se der briga em casa, os vizinhos não vão saber. E aí eu ia com jogo de cintura, mostrando aquela situação. E a coisa ia fluindo, ia melhorando. Fiz isso também nos stories, bombou na época. Aí isso já é quase no final, né? Que eu já era um pouco blogueiro já. Então eu comecei a apresentar esse tipo de situação. Então sempre que um arquiteto vinha no escritório, meu, eu adorei aquilo. Mandei para os meus clientes porque, cara, é aquilo que a gente passa, eu quero colocar um negócio melhor e não dá. Sabe, daqui a pouco eu tinha pessoas trabalhando para a influência da minha própria marca. Entende por quê? Porque eu gerava um conteúdo diferente, que se conectava com a dor do cara, né? Ou da pessoa em geral ali, né? Então é basicamente isso. Uhum. Você que conhece, né, o lado da revenda, o lado da marcenaria em si, né? O que você acha que nós, além de fornecer o produto, o material, né, que é o que a gente faz, o que você acha que a gente pode fazer? Qual que é o papel da marca, como a Gemad, para ajudar o marceneiro? Eu vou talvez no mais polêmico e numa das coisas que eu mais gosto da tua loja, na rasgação de seda, você sabe, se eu não estaria aqui direto quando eu posso, né? Às vezes sem Só falta motivo assinar a nenhum, carteira dele, já. já dá vínculo empregatício isso aqui, hein? Quero deixar claro registrado, inclusive. Mas Depois você corta essa parte, viu? qual foi a palavra mais chamada que a gente fala nas pesquisas? Família. E quando a gente fala de família, a gente está falando sobre relacionamento, intimidade que a gente pode ter com a marca. E isso tudo é traduzido através das pessoas, né? A marca não faz nada. E aqui sempre a gente teve um calor muito grande, uma energia muito boa. A gente viaja o Brasil inteiro, irmão. Tem lugar que você entra assim, você já na porta, você entra só de ver o jeito das pessoas e fala, cara, que merda de lugar, né? Porque você sente que já É é um clima fúnebre, competição, assim, aquele negócio. ninguém gosta de ninguém. Aí a gente tenta entender se é o gerente, se é o dono, se é as pessoas. Então, quando a gente está falando sobre o que pode ser feito melhor, primeiro, você manter o que se faz, vocês fazem muito bem. As outras é tentar copiar isso.
Porque eu sei que pessoas é complicado, a gente está falando sobre isso, e vendas ainda é pior ainda. Mas hoje o vendedor ele não tem que estar baseado, e eu na época já tinha um saco disso. Vendedor que fica mandando um WhatsApp todo dia de bom dia, o que que vai hoje? Ó, a carga sai meio-dia. Cara, a gente não. Não tá nem aí pra você, Porra, quer saber da venda a dele. marcenaria não é padaria que eu vou comprar pão todo dia. Eu não quero, não sou teu amigo nesse sentido, porque não tem amizade, é interesse, né? Toda hora, e aí, o que que vai agora? O que que vai agora? Não mostra que você é interessante. Não mostra para tentar solucionar alguma coisa que talvez o vendedor na ponta pode entender lá, e você como dono ou gerente pode ter sensibilidade de entender que as pessoas são diferentes, e eu vou me conectando, eu vou ajustando, eu vou melhorando, é um trabalho de formiguinha, tá? Não é uma lista disparada aqui que vai hoje, o caminhão tá indo embora. Sabe? Isso é muito frio, né? E isso a gente poderia falar da IA hoje, foi apresentada por você, tô amadurecendo muito sobre Eu isso. criei um monstro, você sabia? É, É, ele me pediu ajuda, Dani, como é que faz aqui uma imagem na IA e tal? Tô tentando criar, não consigo. Falei, quem faz aqui? Agora tá, vixe, você que voando. faz palestra, né? E eu tô criando o Valsilei. Vai ter o Valsilei. Vai ter? Ah, mas- Vai, Tô ansioso por isso, vai vai ser ter o legal. Valsilei. Então, o que acontece? Falta um pouco dessa conexão direta com os caras. Eu sei que é complicado, é muita gente. Mas o cara tem que ter aquele jogo de cintura de saber se conectar aos pouquinhos com cada um. Por isso, como você sempre foi um cara que investe em evento, é muito legal. Porque é o momento que você consegue, talvez, ter conexão com mais pessoas, Relacionamento. né? De repente, tem muito lugar que o cara faz um churrasco para 20 aqui, como teve na Bahia também. Então, assim, são coisas que você vai aproximando o cara, entende? E a gente tá falando do cara bom, né? Do cara que entende que, poxa, nem sempre dá para fazer o preço. Mas por R$ 1, talvez eu vou continuar aqui, porque, pô, os caras são ponta firme. Os caras resolveram um pepino pra mim lá atrás, então por que que eu não vou continuar agora? Eu acho que esse relacionamento ele tem que estar mais próximo possível. E isso passa por capacitação e por personalidade também dos vendedores que você tem, né? Uhum. Nós fizemos uma pesquisa uma vez a nível nacional para identificar como que os marceneiros enxergavam a GEMAD, mas para definir uma palavra. E essa palavra é parceria. Então faz muito sentido com o que você diz ali. Concorda, Bruno? Concordo. Por isso que nós estamos fazendo isso, né? Aqui. Pra gerar conexão, gerar Relacionamento. relacionamento. Exatamente. Exatamente. Já contratar É você. intencional, carteirinha. Vocês combinaram, né? Prontinho. Inclusive, estamos aqui, Sério? gente, para anunciar o evento, para anunciar a palestra. Que dia mesmo? Brincadeira, brincadeira. Você acha que você veio aqui de boa, né? Já tava Tudo tudo tem intenção, né? planejado. Não existe almoço de graça. É, intencionalidade em tudo, isso é um empresário. Excelente. Acabou as perguntas? Nada. Não, estamos só começando. Já ia pedir a cachaça, já? Vamos fazer aquele bate-bola rápido, Dani? Vamos? Chegou a hora? Pode tocar aí. Eu vou pegar minha colinha, pode ser? Porque são Pode. várias A perguntas. gente fez Galera, um. desculpa, mas eu tenho uma colinha, eu vou ter que usar agora ela. Vou invocar a Maria Gabriela. Maria Gabriela, que usava o óculos, fazia um. E agora, É, Maria Gabriela, tô falando certo? vão sim por vão ser. Só não Não? vem com nada filosófico, eu não sou esse cara, pô. Cara, é jogo rápido. Eu vou te fazer uma sequência de perguntas. Aliás, dessas aqui, se você lembrar mais de alguma pergunta, você. Aí você já manda aqui no Tá meio. bom. Respostas rápidas também. É, Tá. então vamos lá. Você, uma marcenaria que te marcou. Eu vou falar da minha, otimize, né? Não, tô brincando. Vamos botar aqui o Edeucler. Seu Deucler, É, do Edeucler. trato? É. Show. Segunda, tem algum conselho que você gostaria de ter ouvido? A fundo, hein? Mas assim, a resposta vem na mente na hora, assim, nada muito difícil não. Aprenda sobre finanças. Ninguém te ensina Gestão isso. financeira? É. E é pessoal. É Uhum. pessoal. Se tu for bom na pessoal, você vai resolver qualquer coisa pra frente que você montar. Uhum. Ah, já que você é um cara muito viajado, qual a cidade que você mais gostou de visitar quando foi visitar uma marcenaria? Essa pergunta vai dar briga depois, né? Aí vem um contratante pra lá, pra cá. Eu acabei de retornar pela segunda vez de Maceió. E eu moraria muito fácil. É, eu vou ficar com Maceió. Maceió? Mas o Nordeste todo é maravilhoso, Essa pergunta aí. É, s-
É por causa da. Beleza natural? Eu não entendi se é a cidade em si ou não, realmente Estrutura? o todo, o público, a marcenaria. Porque assim, igual eu falei antes, o sul é diferente daqui, do centro-oeste, enfim. Você acha que o povo, a venda lá é mais. Que? Assim, falando no Nordeste, né? O Nordeste, para mim, é a região com mais oportunidade do Brasil. E infelizmente muita gente não percebe isso. E todo mundo que percebeu se está se dando bem ou se deu bem com o Nordeste. Então, assim, é uma região que eu sou maravilhado com as pessoas, com a energia, com a maneira com que eles são preparados, com o clima também, a beleza. Acho que é um conjunto de coisas. Se tivesse que colocar numa média, o Nordeste em geral é maravilhoso. Falei de Maceió porque eu acabei de chegar de lá e pela segunda vez a trabalho é maravilhoso, né? Mas eu gosto muito de lá, gosto muito de metrópole. Eu amo São Paulo, por incrível que pareça, quando eu falo das pessoas, você tá maluco? Amo São Paulo, adoro Campinas, tanto que, né, por motivos inclusive muito especiais. Mas eu gosto mesmo da região, entende? A minha fui criado em São Paulo, então assim, paulista para mim é uma energia que é única também. Mas falando em cidade, eu vou botar Maceió e vou jogar o Nordeste pelas oportunidades que tem de negócios e de qualidade de vida também. Uma Show. junção aí. Próxima pergunta. Sabemos que na nossa vida, né, na crescente da nossa vida, nós dizemos mais não do que sim, certo? Então nós temos mais negativa para N variáveis do que sim. Se você aceitar tudo, você não vai conseguir fazer nada, correto? Eu quero saber qual foi o maior não que você já teve que dar. Qual foi mais difícil? Esse não doeu. Qual foi ali o que você teve que abrir de mão para chegar hoje no você que você é hoje? Qual foi o não mais difícil? Eh, o termo correto nesse momento não foi um não, mas foi uma negativa, então acho que isso cabe, né? É, o que você abriu mão, sabe? Eu tive que abrir mão de pessoas que estavam comigo na jornada, profissionalmente falando, que eu gostava. Sabe aquela pessoa que trabalha para você cara, e é o teu time, foi muito importante num estágio da empresa, só que não fazia mais sentido com onde eu queria chegar. Então, assim, teve pelo menos, eu lembro de duas pessoas que eu demiti chorando. Tive que demitir chorando. Não foi por falta de dinheiro, não foi por falta, foi por posicionamento de onde eu queria chegar e o teto de crescimento chegou no máximo, assim, eu não tinha mais como desenvolver as pessoas. Uhum, Isso me doeu muito. eu imagino. Cara, sabe uma história também que eu lembro tua? Que vem das palestras, inclusive, né? A parte que tu conta que você perdeu o início ali, ver o teu filho andar, que você tava projetando, então tem uma foto ali. Cara, aquilo lá mexe bastante, né? É isso que eu queria trazer, sabe? Porque a gente diz mais não do que sim na Ah, vida. sim, sim. Então, qual o momento você dizer não naquela etapa da tua vida de realmente, não, eu vou projetar, vou focar no meu trabalho, vou construir, mas isso vai te custar algo que é muito mais valioso, mas naquele momento precisou ser feito. Perfeito. Não, eu tinha entendido um não para as pessoas, né? Mas o não para si, com certeza, esse vai ser a maior dor que você pode ter, né? Porque assim, todo mundo entra na vida de empresário achando que você vai ter qualidade de vida, você vai ter Ter tempo, tempo. dinheiro e tá tudo bem. E eu acho que é o caminho, né? Você trabalhar muito bem executadinho, vai chegar lá. Mas ainda assim, primeiro você paga um preço altíssimo, né, nessa curvatura, que está muito além do que é ser funcionário. Então, assim, eu passei por esses nãos, né? Meu filho, quem já fez palestra, muitos aí eu mostro. Eu só via ele dormindo, então botava ele do meu ladinho para projetar de madrugada, que era o tempo que eu tinha. Realmente não vi ele falar a primeira vez, não vi falar, né, andar a primeira vez. Então, esse não para mim foi muito complicado. Mas no meu caso, não foi recorrente, não foi uma recorrência de uma má gestão só. Foi uma fase que eu entendia que eu tinha que passar. Eu estava passando por uma melhoria pessoal, eu estava estudando, eu estava botando muita coisa em prática, e eu sabia que aquilo ali eu costumo falar que é o meu vale das sombras, né? Então, assim, quando você sabe o teu norte, você sabe onde você quer chegar, esse vale, ele fica menos doído na hora, né? Porque você sabe que vai passar e vai ter um estágio melhor. Uhum, E passou, né? Então, hoje eu tenho qualidade de vida com meu filho, que é maravilhosa, você sabe disso, sim. das loucuras que a gente sai por aí viajando, fazendo e tal. É realmente, existe um ponto de inflexão, né? O ponto de inflexão é quando você está numa crescente, existe um ponto em que ali você tem que fazer uma decisão se você vai continuar para crescer ou você decliva, né? Pelos seus motivos. Bom,
Tenho mais duas perguntinhas. Você que é o influenciador o melhor desse universo da marcenaria, eu quero saber quais os próximos passos do Valci Goulart. Cara, tem tanto projeto, né? Eu queria ser uns 10, juro. Olha os nãos, hein? É, eu juro. Não, mas é porque eu queria botar muita coisa em prática, né? Enfim, o bem mais precioso que é o tempo, não existe negociação nenhuma com ele. Mas basicamente, cara, eu já é um projeto que você sabe, inclusive, tava ensaiando uns 2 anos, em uma cidade próxima, inclusive. Uhum. Não Segredo? quero. Não, porque a cidade eu declinei, perdi grana, porque eu fiz Caramba, pesquisa e, né, teve energia voltada para aquele lugar não deu e tem certo. hora que é melhor você ganha dinheiro que perdendo dinheiro. Então, o empresário às vezes é assim. Foi o momento. Mas eu queria muito botar, né, fora sair do papel de botar a empresa de novo e não é por mim não, tá? Tenho meus ganhos, tá tudo bem. Até acho que é mais incomodação que dinheiro para esse momento da minha vida, mas vai ser um negócio legal, né, de montar uma outra empresa para poder mostrar para as pessoas começando do zero e entender que a empresa não é uma questão do tempo da empresa, é o tempo que você tem de conhecimento que você investiu em você, né? Então, assim, se eu demorei 12 anos para fazer o otimismo chegar onde chegou, eu tenho certeza que em 2 anos eu faço a mesma coisa. Eu sei os atalhos, entende? E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, sem aportar grana, sem fazer nada muito maluco, fazer um negócio Mostrar o dia a dia dando assim, ó, cara, interessante. o que cada um poderia fazer? Pô, eu não tenho grana para máquina, então eu também não tenho, entende? Então, pô, vamos botar uma terceirização? Vamos. Vou mostrar o dia a dia da terceirização, os BO que dá, né, o que acontece. Então, esse eu acho que talvez seja o projeto mais importante. Tem coisas mais curtas, né? Mas acho que esse é o projeto mais importante que eu quero muito botar em prática ainda esse ano. Entende? Pelo menos a empresa aberta, já trabalhando mesmo que. Depende ainda, né? Estou em negociação com as empresas de terceirização da região, vamos ver o que acontece, para ver se de repente isso vira um negócio legal. Acho que esse é o projeto maior, assim. Boa, boa. Agora eu vou fazer a última pergunta da Maria Gabriela aqui pra você, tá? Não vem com você sendo você, não. Eu sou, Sim, que eu sou ele falou assim, péssimo para isso, gente. é, lá vem você com as perguntas filosóficas. Eu falei que ia ser um bate-bola, a gente quase chorou, você viu? Ali cheio d'água falando. Não, cara, mas era pra ser rápido. Mas ó, última. Pense bem antes de responder, hein? Deixa eu até pegar um Ó, copo de água aqui na mão. Então, já até essa pergunta, né? Qual? você, qual a melhor revenda pra você e por que a Gemar de Campinas? Muito bom, muito bom. Agora tem que responder, né, bichão? Cara, primeiro eu vou fazer como no cinema, né? Fazer o macro e a gente vir pro micro, né? Boa. Primeiro, eu sempre fui muito. Acho que todo mundo já ouviu isso que me segue, né? Então, eu sempre fui muito fã da Gemad. Isso não tem a ver com patrocínio, com projetos. Os projetos acabam alinhando por propósito e as coisas acontecem. Sempre fui muito fã, né? Quem pegar as revendas da minha região lá de Santa Catarina sabem disso, né? Eu sempre joguei muito, confiei muito nisso. É diferente. A rede, ela é diferente, no geral. Entende? Você acompanha, eu tenho muito amigo em tudo que é rede, mas vocês têm um lance diferente, tá? Falando como rede. Falando de Gemate Campinas. Isso eu falo e não é propaganda, não, porque todo mundo vai vendo que eu bato nisso o tempo todo. Tá nessa energia, tá nessa relação que eu vejo a galera tendo ali. É muito louco como toda família tem os malucos, né? Talvez você não goste muito, tem um que é meio rabugento, tem a mais braba ali embaixo, que tem a mais braba ali, tem a brabinha ali que é terrível, só de olhar pra cara dela dá medo, né? Tem o mais bobão, tem o mais... como toda família. Mas é uma família, velho. E eu acho que isso é muito louco, né? Assim, você tem um pouco de tudo na família ali, você percebe uma família, uma grande família, assim, cada um com seus defeitos e tal. E isso é muito legal, uma energia legal, um negócio que parece que você tá em casa, né? Você já chega ali, até de cueca, já apareci aqui, né? Então tá tudo bem. Não vai botar o corte disso no meio do podcast, porque eu Pra falei, quem né? tá curioso, assiste lá no nosso Instagram, tá? Se vocês não vão me botar o corte dessa porra, não, porque eu vou ficar. O vídeo mais visualizado no Porra, Instagram. tava melhor, tava mais shapeadinho, né? Mas assim, é realmente uma coisa que se sente vontade de fazer, porque você tá em casa, né? A gente viajou muito, a gente faz as brincadeiras, mas não fiz. A gente não faz 90%, 10% na verdade, do que a gente faz aqui, né? Então acho que o lance da família é uma coisa muito importante para mim. E não muda, né, cara? Que a construção
Dali da espinha dorsal é a mesma, então quem entra na mesma vibe. Óbvio que tem que ser a mesma vibe, né? Então acho que isso é muito importante. Legal, a gente faz querendo encantar, né, o cliente, o nosso parceiro, mas tendo você falando isso de nós, em janeiro nós fizemos um evento aqui, né, desenhando o nosso ano para o nosso time, né, e o Valci, ele gravou um vídeo para nós, né, você conseguiu, e Uhum. realmente, cara, aquele vídeo lá faz a gente ter mais energia e ver o que a gente tá fazendo vem dando certo, cara. Terminou a Maria Gabriela? Terminei. Cara, eu preciso uma última pergunta para você. É, eu tô lá da revenda. E, cara, a gente tá muito próximo da marcenaria, mas a gente não sabe, a gente não enxerga as dores realmente do marceneiro, né? E às vezes, né, você tem amigo, que o amigo chega, pô, eu fui fazer os móveis lá em casa, tá caro, né? O marceneiro ganha dinheiro. Enfim, pô, vou montar uma marcenaria pra mim. Enfim, se eu chego pra você hoje, né, não sou do universo marceneiro, revenda, eu falo, Valci, eu quero montar uma marcenaria, eu quero te contratar para você me dar uma consultoria aqui. O que que você falaria pra mim? Cara, eu precisaria entender, e já aconteceu isso, tá? Gente com grana, assim, tipo, dane-se, tem dinheiro, bota as coisas aí e funciona. Comecei, inclusive, a primeira consultoria, uma das primeiras foi assim. Hoje eu entenderia qual o objetivo disso aí. O que que você tá pensando? O que que você quer com o cara de fora? Qual que é a ideia, né? Por que que eu te falo isso? Porque a energia que você vai ter que botar nisso aqui é diferente de uma maioria dos negócios, velho. E eu incluo marmoraria, incluo vidraçaria, essa galerinha, Nossa, né? cara. Muito próximo ali. É muita energia no negócio, né? E ser um sócio, porque eu fui um cara que vinha de vendas, pelo menos. Mas você ser um sócio de uma área que talvez você só queira aportar dinheiro para ter resultado rápido, porque a maioria que bota dinheiro é para isso, né? Eu vou dizer que você está no lugar errado, entende? Porque vai precisar de muito suor, muita dedicação, muitas pessoas, ainda mais se você não sabe nada. Então, pensa bem, qual é o que está te motivando a querer fazer isso? Entende? Aí a gente vai estudar e vai entender se é o teu perfil. Teve um cara em Minas que aconteceu isso, por exemplo. O cara queria botar uma grana pesada em Balneário e montar uma marcenaria. Vi um cara, um doido com um carro legal e falei, irmão, é que nem você vê a seleção brasileira. Quanta molecada de base fica pra trás aí, se ferra e não dá certo. Marcenaria é igual, se for olhar a grama verde, é um percentual bom, mas é um percentual baixo. Então vamos ver qual é a tua motivação. É verdade, a gente vê aqui na loja a pessoa chega, ah, não, entrou um sócio investidor. Dá Deu ruim. 2, 3 meses. Cadê o sócio investidor? Não, não, ele saiu. Não deu certo. Sócio, eu sempre falo uma coisa, apesar de não ter sido uma pergunta, mas acho que isso é muito importante, né? O sócio, na minha visão, ele tem que ser contratado para complementar habilidades. Eu sei que tem outros, enfim, em outros negócios é diferente, mas na marcenaria ela vem para complementar, porque ou você é um cara que veio de produção e não é um cara tão bom para venda, ou você é um cara muito bom em vendas, como foi meu caso, e eu não sabia nada, nem apertar uma parafusadeira, porque tinha quem fizesse isso. Então, assim, você ter um sócio que complemente, você vai chegar mais longe. Ah, na frente você vai decidir se quer continuar, se vai separar. Agora, sócio investidor para marcenaria em especial, esse cara ele quer retorno rápido. Qualquer cara que bote dinheiro, ele quer dinheiro e normalmente dobrado, né? E você vai ter um problema. Enfim, se você quer dinheiro, vai atrás de banco, então, né? Ou outros negócios aí que talvez Ou como você sócio falou, tem que anjos, preferir uma areia, né, do que a marcenaria. compra uns 5 maré para botar na Tempra. concessionária, um Tempra, esses carros bons, né? E desculpa se quem alguém tem, desculpa, porque É, eu sou cancelado de tudo mas, que é jeito, né? mas o pessoal sabe Mas que é é ruim pra brincadeira. burro, meu. Não Mas é é ruim. brincadeira, não. É ruim. É É ruim. ruim. É ruim. Troca. É. Valci, eu acho que é isso. Você tem mais alguma. Você quer Não. colocar, Dani? Cara, eu fico feliz, lisonjeado de ter você com a gente aqui. É um convite, uma mensagem e já na hora um ok, sem perguntar muito, sem, né? Então, pessoal, o Valci, acho que quem não é do segmento, né, procura lá, Valci Goulart. Quais Valci.goulart. são suas redes sociais? Agora é Ah, hora do só pra que eu tô merchan. no YouTube lá rodando bem. Coloca na tela. Coloca na tela aí o Instagram, clica aí, tá? Tem o canal também que vai começar a rodar alguma coisa.
no Olha segundo só, semestre. meu garoto. Eu tô com um cenário novo, o apartamento lá tá finalizando, aí tá mais visto, né? Porque eu falo pra ele, Valci, começa a trabalhar forte no YouTube, começa. 3 anos falando, agora É. vai. Vai, o apartamento tá ficando Opa. maneiro. Os patrocinadores botou uma grana legal lá, tá bonito. Aí vai estar gosto pra filmar, fazer um negócio legal, mas já dá pra seguir Valsigular lá também. Em todos os canais, Valci.Goulart, Valci Isso aí, Goulart. TikTok, Instagram, YouTube. E não tem dancinha, fiquem tranquilos. Boa. Pra gente ir pro final, caminhar pro final, Valci, queria saber se você tem alguma pergunta pra nós. Tá tranquilo? Como que vai? Pergunta, já que vocês me botaram, Eu peraí, queria, deixa eu tentar achar né, uma não tá no complicada, né? script. Eu tenho minhas Ó, dúvidas se não tá no script isso aí, viu? Carnaval de 2023 em Balneário Camboriú. Tô onde brincando. os mercenários... O Bruno já tá vermelho, bicho. Ele me deu uma arrochada a bolha, ó, corta, corta. O patrão manda. Cara, na verdade, Coisa que tu queira saber. na verdade, Vontade. geral, assim, eu queria entender, porque eu acho que são visões diferentes, né? Apesar Sim. de ser o mesmo objetivo e tal. Ah, qual foi. Eu vou aliviar, ia ficar muito pesada essa. Vai. Mas o que vocês gostariam que os mais. Um recado. Tá difícil. Meu Tá irmão, difícil, tá difícil gagueja. essa. É, mas. É muito Peguei de difícil isso, supetão, né? pegou, velho. E tá querendo aliviar e ao mesmo tempo ele Eu tenho uma muito difícil, eu tô tentando ir difícil você reduzindo manda ela. pro Daniel. Não puder- Mas na verdade, não. Cara, qual é a maior dificuldade que vocês têm no ramo com a marcenaria? Aqui com a marcenaria, a dificuldade com o cliente final. Uma visão que talvez por quem entenda, né? Deixa eu melhorar essa pergunta. Eu particularmente acho que falta muita empatia no mundo, né? Então, assim, eu cobro muitos fornecedores, eu sou cobrado pelos clientes e vira um ciclo de merda. Desculpa a palavreada, mas é isso, né? E eu acho que falta muita empatia de entender as coisas, entender por que que tá. Você tava falando de preço, pô, todo mundo reclama, mas, cara, aumenta para todo mundo, não é para um, não é para outro, né? Mas, assim, qual a maior dificuldade que vocês têm, assim, de ponta, assim, que uma mensagem que você gostaria que o marceneiro ouvisse e falasse, pô, esse lado da revenda, ou de quem trabalha, eu nunca ouvi. Posso começar, Dani? Por Na favor. verdade, eu vejo dois pontos aí. O primeiro, que daí, para toda empresa, eu sempre falo que, né, já falei aqui no podcast também, o nosso negócio hoje na MDF é pessoas, né? Então, se a gente cuida bem do nosso colaborador, sempre está dando treinamento, eu acho que esse é o principal. Eu falo um ponto importante não, mas um marco que aqui da Gemad que eu acho super especial foi um momento que a gente começou a pagar um convênio médico, que a gente não tinha. Ou seja, precisa pagar. Tem empresa que acha isso com um custo, Sim. né? E hoje, como a gente vem do jeito que está o mercado, cortando, né, custos, a gente viu como investimento, realmente. O cara precisa fazer um exame, precisa. Ele vai lá e não precisa ficar esperando, enfim. Então, eu acho que cuidar do nosso time faz toda a diferença. Daí, o outro ponto, eu vejo realmente eu sempre fui aqui da Gemad, a gente não quer, vamos dizer, os fabricantes são os mesmos. Eu compro, meu concorrente compra, é o mesmo. Às vezes eu pago 5% mais barato, às vezes ele paga 5% mais barato e é o mercado, tá tudo certo. Mas assim, às vezes, seu orçamento tá mais caro. Cara, eu não tô roubando. Então assim, eu tento realmente mostrar que eles percebam o valor de todo, sabe, aquela situação. E assim, a dificuldade do nosso vendedor passar na ponta isso, Uhum. Que nós né? nos importamos com ele, nós queremos ser realmente um parceiro. E ele tem também que entender, agora falando um pouco mais sobre dinheiro, que a Gemad, assim como você falou, como todas as outras revendas, tem os mesmos fabricantes. Mas é difícil chegar na ponta o quão nós importamos em entregar um material, mas não só isso. É o pós, sabe? Viu, tu tá precisando de uma chapa para entregar em outra cidade, em outro. Não, vou levar para ti, te arrumo, é urgente, é um fora de linha. E eu acho que a gente aqui, a gente tem muito disso. E colocar para o vendedor passar para o cliente final é um desafio barra maior fortaleza nossa. Eu vejo assim, lógico, você vai crescendo, você tem que engessar algumas coisas, senão toda exceção vira regra, né? Mas ainda eu vejo muito forte essa parceria, Esse relacionamento, né? relacionamento e assim, quantas vezes. Hoje aí tem aquele cliente que é só preço, 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 né?
tem aquele que realmente percebe tudo isso que a gente faz. E, cara, é uma alegria, assim, dever cumprido quando o cara chega com um orçamento para você. Cara, você vê que é um preço que não tem como fazer. Às vezes o meu concorrente está fazendo só para entrar no cara, né? A gente fala, cara, o meu melhor preço é esse. E às vezes não cheguei perto. E o cara vai e fecha com a gente. Então ali assim você vê Um o prêmio, né? prêmio. Cara, é isso. Então, Tá maior aqui, mas pode fechar. Isso é legal de escutar mesmo. Posso dar uma visão disso aí? Por pode. favor. É, acho que, como vocês falaram, lido, né, com as duas pontas o tempo todo, né? Eu fui esse cara, hoje eu defendo esse cara em primeiro lugar, sempre vai estar o marceneiro para mim. E tenho muitos amigos como vocês aqui, e a gente lida com muita gente de revenda. E vive dentro de revenda, né? E quando a gente fala sobre empatia, eu acho que falta, muitas vezes, eu não vou dizer nem a comunicação da revenda com o marceneiro, mas muitas vezes também a curiosidade do marceneiro sobre a revenda. Porque, cara, a logística desse negócio aqui, a maneira com que isso aqui funciona, é uma coisa maluca, velho. Me fala qual é o tipo de indústria. A gente tava falando que o marceneiro também tem suas peculiaridades, né? Mas de vocês também, a maneira com que é feito. Por que que o cara, a DED ali é meio-dia para o material, que eu sei que isso é uma dor. Já fui o cara que reclamava, que mandava mensagem 10 minutos depois e ficava putaço que não ia. Mas depois que eu comecei a conviver, eu comecei a entender o quanto parece uma dança, né? Toda a organização e da onde a lista vai, para onde vai, aí passa por financeiro, e aí tem que separar, e a porrada de caminhão para tudo que é. Cara, e sai tudo voado de madrugada, os caras também, porra, reclama de motorista, mas o cara sai. Tem lugar que sai 1 hora da manhã, velho, para conseguir entregar às 8. E eu acho que falta, muitas vezes, talvez, não que vocês não comuniquem, mas também para comunicar tem que ter a curiosidade do outro lado de falar assim, cara, é uma operação maluca para achar que né, eu aqui, eu sou o príncipe da Inglaterra, né, o alecrim Alecrim dourado. alecrim dourado que você fala de mim, inclusive, de porque eu mandei 1 hora depois, tem que me atender, sabe? Porque a gente entende o lado do marceneiro, mas acho que falta muito também esse lance do cara ver que, cara, é uma logística muito grande para no meio de uma muvuca muito grande alguém ter que fazer isso aqui e, e tudo funcionando. A chance de erro é muito grande. Então eu falo isso porque hoje eu vejo esse lado, eu sei o quanto é maluco que vocês fazem aqui para poder entregar no outro dia. Muito louco. Daniel fica com um papel como dever de casa, então, se gerar um conteúdo que realmente Traga o nosso empatia. cliente enxergue realmente Está feito, quando então. o da entrega, a entrega de material, realmente, você falou, Uhum. porque Mas, 6 horas termina aqui na empresa, na loja, a venda. nossa, velho, isso aqui é quase Mas 24 horas. Vai muito. É realmente a empatia. Assim, quando eu disse que eu ia contar um pouco sobre o dinheiro, é que falta também as duas pontas entenderem que são duas empresas. As duas estão correndo sobre o seu lugar ao sol. As duas precisam de dinheiro. Então, você entender que ali existe processos, pessoas, né, dos dois lados, que e dificultam talvez esse lado, aí que entra a empatia. É aqui que é a dificuldade, sabe? Sabe? Tem entender, tem horas que consigo te ajudar, tem horas que não, tem horas que você pode me ajudar, tem horas que eu posso flexibilizar Isso é alguma coisa pra ti. relacionamento, pô. Exato, é essa empatia, o jogo de cintura que a gente chama, né? Eu acho que isso é importante. E além da comunicação, eu sei que se você gera um conteúdo pra caramba, isso aqui vai sair logo. Mas é a curiosidade do cara. Acho que essa demanda teria que vir deles. Na hora que ele reclama que ele levou um não, pô, mas peraí, porra. Por que será que o cara me deu um não? Pô, porque é dinheiro, velho. Por que o cara disse não pro dinheiro? Peraí, não. Então, quando o cara diz não pra dinheiro, é porque realmente não tá. Deixa eu entender um pouco mais como funciona. Eu digo, pô, eu sei que isso aqui é quase 24 horas, mano. Então acho que falta e fica essa dica de curiosidade mesmo, de perguntar como é que funciona, para entender por que você tá levando um não, né? Não é porque você é feio. Porque feio você é. Mas é por outros motivos, é porque não tem, velho. E nós fazemos um esforço absurdo também para tentar entender o que é melhor para o nosso cliente também. É pesquisa, é com vendedor, é esses tipos de conversa. Então nós estamos realmente aportando não só tempo, mas dinheiro e energia nisso para tentar, pô, você que é o nosso cliente, cara, o que você acha que pode melhorar? O que a gente pode fazer por ti? O que dá para flexibilizar? Quem sabe que o mercado aqui e lá é o mesmo produto. O que difere é realmente o E relacionamento. para fechar,
falando da minha parte desse assunto. Se tiver mais, vamos continuar. Invocou Maria Gabriela aí, né? Foi. Qual o peso que um caminhão sai daqui? Máximo. É que nós atendemos só Não, em tudo bem. Campinas, então são caminhões menores. Mas beleza. Dá o O quê? caminhão sai com 4 pallets. Cada pallet 3.000 quilos. 12 mil quilos. 12 mil quilos. 12 12 mil quilos de material, é óbvio que a gente colocou aqui o máximo em MDF, e você está reclamando de uma fita de borda que não conseguiu ir hoje. Então, assim, é o lance de tentar entender o que está acontecendo, né? Nem tudo vai ser como a gente quer. Então, assim, peraí, a estrutura da empresa é assim. Então, é, quem está errado ou certo? Será que é você que está certo? Então, por que que eu não vou adequar a minha estrutura para que a gente consiga trabalhar em harmonia e ninguém tenha atrito? Eu tenho que ficar em atrito toda vez que eu vou pedir alguma coisa. Isso é um exemplo. A gente poderia dar quantos exemplos aqui entre revenda e marcenaria, entre você e o seu arquiteto, e cliente final. A gente tem que tentar ajustar para que a gente evite um pouco esse atrito, né? Chega uma hora, não dá mais. Uhum. E seres humanos erram também, né? Eu vejo muito assim, poxa, a expedição esqueceu de algo ou mandou errado. Não foi por propósito, assim, sabe? Não foi realmente, não, quero mandar essa chapa errada. Ou passou batido um danificado. Eu sei que é ruim, eu sei que atrapalha o marceneiro, mas as pessoas estão ali trabalhando como todo mundo, então acontece erros. E a gente tenta contornar isso do mais rápido possível. E nem sempre é possível voltar uma carga de 12 mil quilos na hora e trocar para ele. Seria o ideal e é o que nós gostaríamos. Mas às vezes não dá. Assim como o nosso lado, né? Quantas vezes eu já vi o Bruno flexibilizando N coisas porque ele entendeu o lado do cliente e se pôs no lado dele. Não, eu consigo, vamos fazer isso, aquilo, aquilo. A gente pega tal coisa, faz tal. Então existe isso. Isso para nós é realmente. Acho que é resolver, né? É isso aí. Exatamente. Exato. Isso aí. Perfeito. Valci, então nós chegamos no fim. Pessoal, como eu falei antes, né, estamos num momento, não dos melhores momentos, mas eu acho que é o momento onde a gente tem que trabalhar mais, com uma melhor eficiência, tem que ser mais eficiente na nossa operação, e o Valci está aqui para ajudar vocês. Chamem ele, tá bom, Valci? Agradeço mais uma vez o convite, tá bom? E eu agradeço e chama. Toda vez que chamar, eu já vou estar com roupa de ir. Só chamar. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado. Obrigado, A meu gente querido. já criou um relacionamento de amizade aí. É um prazer conversar com você, é um prazer conversar com o Bruno. Acho que a gente tem bastante liga para isso. Tomara que tenha outras oportunidades para a gente conversar, tem bastante coisa aí para passar para o pessoal. Então, você que está vendo esse podcast, obrigado também por assistir. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, né, de curtir, compartilhar, seguir o Valci, seguir o Bruno. E nós nos vemos numa próxima oportunidade, certo? Até lá. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.